Você não é minha filha! Essas palavras caíram sobre Clara como trovão em noite sem lua. Por 19 anos, ela acreditara ser filha de um homem poderoso. Não o pai mais presente, mas o único que conhecia. De repente, toda a sua identidade foi arrancada em público. E o que restou foi o vazio. Mas a verdade não se esconde para sempre. E quando veio à tona, através de um simples exame de DNA, chocou a todos. Mas antes de começar, comenta aqui de onde você está assistindo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque esta história é impossível de esquecer. E o que vem a seguir é de partir o coração. A casa onde Clara vivia com a mãe, Maria, era simples. Telhas antigas, paredes descascadas, uma mesa de madeira gasta pelo tempo. Mas naquele lar pequeno havia o que Clara mais prezava: amor. Maria trabalhava como empregada na mansão do milionário, Henrique Vasconcelos. Todo dia saía cedo, de uniforme simples, e voltava tarde, cansada, mas com um sorriso. Filha, um dia você vai entender tudo. A verdade não pode ser apagada para sempre. Clara cresceu ouvindo essa frase. Nunca compreendeu direito, mas guardou como quem guarda um segredo sem chave. Sempre que acompanhava a mãe até o trabalho, Clara parava diante do portão de ferro da mansão Vasconcelos. Do lado de dentro, jardins impecáveis, carros luxuosos, janelas altas. Do lado de fora, a rua de asfalto quebrado onde vivia. Lá dentro, estava Henrique, o homem a quem chamava de pai em silêncio. Ele pagara sua escola, nunca deixara faltar cadernos, mas jamais lhe dera um abraço. Era como se fosse uma sombra, presente de longe, mas nunca perto. Clara conhecia os olhares de Lúcia, a esposa oficial de Henrique. Olhares que diziam sem palavras: você não pertence aqui. Maria, mantenha sua filha longe dos convidados. Na escola, alguns colegas sussurravam: ela é filha do patrão da mãe, mas ele finge que não é. Clara sorria por fora, mas por dentro sangrava. Naquela noite, a mansão recebia empresários. Mesa posta com taças de cristal, risos contidos, luz dourada. Clara entrou discretamente para entregar documentos à mãe. Olhou para Henrique e, com coragem, arriscou: pai, posso falar com você um minuto? Henrique congelou. Todos olharam. E então ele gritou: você não é minha filha! Nunca foi! O salão parou. Taças tremiam nas mãos. Os convidados riam por trás de guardanapos. Clara correu para fora, lágrimas descendo sem pedir permissão. Do lado de fora chovia. Clara caiu de joelhos na grama molhada. Maria veio correndo, abraçou-a forte e chorou junto. Por que, mãe? Por que ele me odeia tanto? Maria engoliu as lágrimas, acariciou-lhe os cabelos. Filha, um dia tudo vai ser revelado. Mas não agora. Clara fechou os olhos. Na alma, o peso da rejeição parecia esmagar tudo o que ela era. No dia seguinte, a cidade inteira comentava. Na padaria, no mercado, nas esquinas, a história corria de boca em boca. Imagina ser humilhada assim na frente de todos. Queria dinheiro, só isso. Ele nunca ia assumir. Clara andava de cabeça erguida, mas sentia cada palavra como uma pedra atirada contra o peito. Naquela noite, sozinha no quarto, disse para si mesma: eu não vou mais viver de boatos. Eu vou descobrir a verdade. Clara passou horas diante do espelho, olhando para o próprio rosto. Os olhos escuros, o cabelo castanho, o jeito de franzir a sobrancelha. Será que era dele? Chega. Eu vou descobrir. Pegou um pedaço de papel, rabiscou o endereço de um laboratório e enfiou no bolso. A partir daquele instante, não viveria mais de suposições. Queria a verdade, nua e crua. Numa tarde, quando Henrique saiu para uma reunião, Clara entrou na mansão pela porta dos fundos. Maria implorou para que não fosse, mas Clara estava decidida. O escritório de Henrique tinha cheiro de madeira encerada e livros caros. Na mesa, um pente com fios de cabelo. No banheiro, uma escova de dentes extra. Com mãos trêmulas, ela guardou tudo em saquinhos plásticos. Enquanto fechava a gaveta, murmurou para si mesma: agora ninguém pode me calar. As paredes do laboratório eram frias, brancas demais. A recepcionista, uma senhora de sorriso bondoso, perguntou: é a primeira vez que faz um exame assim, querida?
Clara assentiu em silêncio. Preencheu formulários, assinou papéis, colheu sua amostra. Entregou o material que trouxera, escondido. E saiu dali com o coração martelando como um tambor de guerra. Agora só restava esperar. Naquela semana, Clara não dormiu. Ficava deitada, olhando o teto do quarto, ouvindo cada estalo da madeira como se fosse um grito. Memórias invadiam sua mente. O uniforme escolar novo que chegara sem explicação. O bolo de aniversário pago por alguém que nunca se revelou. O homem de terno que aparecia à distância, mas nunca se aproximava. Se não sou filha dele, por que tudo isso? E se sou, por que ele me nega? As lágrimas molhavam o travesseiro noite após noite. Dias depois, o carteiro entregou um envelope pardo. Clara o segurou por longos minutos antes de abrir. Suas mãos tremiam. Respirou fundo, rasgou a lateral e retirou a folha. Os números estavam lá, frios e implacáveis. Compatibilidade, 99,9%. Henrique era sim, seu pai. O chão pareceu sumir. Um misto de raiva, alívio e dor a invadiu. Riu e chorou ao mesmo tempo, como quem não sabe para onde fugir. No dia seguinte, Clara entrou decidida na mansão. Henrique estava na biblioteca, lendo jornais. Ela jogou o resultado sobre a mesa. Está aqui. O senhor é meu pai. Não pode mais negar. Henrique pegou o papel. Seus olhos tremeram por um instante. Depois, em fúria, rasgou o exame ao meio. Isso não muda nada. Você não é minha filha. Clara sentiu o coração despedaçar. Mas mesmo em lágrimas, manteve-se de pé. Naquele instante, ela percebeu. Ele sabia da verdade, mas a rejeitava por escolha. Se é assim, eu mesma vou descobrir tudo, nem que me destrua no processo. Saiu dali deixando para trás silêncio, papéis rasgados e um pai que tremia de medo. Depois do confronto, Henrique chamou o advogado da família, Dr. Felipe. O ambiente da biblioteca virou quase uma sala de julgamento. Senhor Vasconcelos, aconselho que a senhorita seja contida. Se esse exame for divulgado, haverá processos, partilhas, escândalos. Essa menina sempre buscou vantagens. Não vê que está tentando se infiltrar? Clara respirou fundo, as mãos ainda tremendo. Eu não quero o dinheiro de vocês. Eu só quero a verdade. Quero que ele olhe nos meus olhos e diga: sou seu pai. Henrique permaneceu em silêncio, mas seu rosto denunciava o peso da mentira. Em casa, Maria encontrou a filha sentada à mesa, os olhos vermelhos de tanto chorar. Não havia como fugir mais. Clara, ele sempre soube. Quando você nasceu, ele prometeu estar presente. De certa forma, esteve. Pagou sua escola, mandou presentes, mas sempre de longe, sempre escondido. Clara arregalou os olhos. E por que nunca me assumiu? Maria suspirou fundo, lágrimas descendo pelo rosto. Porque a esposa dele, Lúcia, ameaçou destruir tudo. A empresa, a família. Ele teve medo. E o medo foi maior do que o amor. Clara sentiu o mundo girar. Não era apenas rejeição, era covardia. Maria fechou os olhos e voltou no tempo. Era jovem quando começou a trabalhar na mansão. Henrique ainda era um homem cheio de vida. Entre olhares discretos e conversas roubadas nos corredores, nasceu algo impossível. Ele me fazia rir. Me olhava como ninguém nunca tinha olhado, até que Clara veio ao mundo. E com ela, o medo. Henrique não teve coragem de enfrentá-lo. Preferiu amar de longe e negar de perto. Clara olhou para a mãe, em choque. Mas e o exame, mãe? Ele disse que já tinha sido provado que eu não era filha dele. Maria fechou os olhos, em silêncio. Depois, falou quase num sussurro. Aquele exame foi manipulado. Maria chorava. Clara não acreditava no que ouvia. O quê? Lúcia pagou para adulterar o resultado. Disse que se ele te reconhecesse, acabaria com a reputação dele, com a empresa, com tudo. Ele cedeu. A verdade era ainda mais cruel. Henrique sabia que Clara era sua filha, mas deixou que a mentira falasse mais alto. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Cada palavra da mãe ecoava como faca em seu peito. Então esse tempo, eu não era invisível. Eu fui apagada de propósito. O teto parecia girar. Os móveis do quarto viraram sombras acusadoras.
E no silêncio da madrugada, Clara jurou para si mesma: se eles não querem a verdade, eu vou arrancá-la à força. Dias depois, Clara voltou ao laboratório onde o exame antigo fora feito. A recepcionista de cabelos grisalhos olhou para ela com surpresa. Eu lembro de você e da confusão que houve na época. Clara se aproximou. Por favor, me diga a verdade. Houve alguma irregularidade naquele exame? A senhora hesitou. Olhou para os lados e baixou a voz. Houve sim. Uma funcionária guardou cópias de recibos. Disse que não aguentava a injustiça. De dentro de uma gaveta antiga, retirou um envelope amarelado. Dentro estavam recibos de pagamento, uma cópia adulterada do exame e até uma gravação em fita cassete. A voz de Lúcia, fria e sem remorso. Negativo. Eu pago o que for preciso. Esse exame tem que dar negativo. Clara saiu dali com as mãos tremendo. Agora tinha nas mãos a arma que poderia derrubar a mentira de décadas. O segredo não ficou escondido por muito tempo. Primeiro foram os cochichos na vizinhança. Depois, pequenas notas em colunas sociais. Escândalo na família. Vasconcelos? Possível filha fora do casamento? Henrique lia cada manchete com o rosto pálido. E então o corpo começou a falhar. Tosse constante, noites sem ar, cansaço que não se explicava. O médico da família, Dr. Carvalho, decretou: ele precisa de repouso, o corpo não aguenta tanta pressão. Henrique estava diante da verdade e do próprio fim. No hospital, Clara tentou entrar no quarto. Lúcia bloqueou a porta com o corpo. Você não entra. Esta é a família dele, não você. Clara respirou fundo, prestes a recuar, quando uma voz firme ecoou atrás dela. Era Rafael, o filho legítimo de Henrique com Lúcia. Ela entra sim, e a mãe dela também. Lúcia encarou o próprio filho como se não o reconhecesse. Mas não teve escolha, abriu passagem. Henrique estava deitado, pálido, com fios de aparelhos ligados ao corpo. Ao ver Clara, lágrimas escorreram de seus olhos. Ele estendeu a mão com dificuldade. Me perdoe, filha. Passei a vida negando você. Eu tive medo. Medo de perder tudo. E perdi o mais importante. Você. Clara segurou a mão dele, chorando. Eu não precisei do seu dinheiro. Eu precisei de você. Ainda dá tempo. De ser meu pai. Naquele instante, ele chorou como criança. E pela primeira vez, chamou-a de filha. Dias depois, mesmo debilitado, Henrique convocou uma coletiva discreta. De terno escuro e rosto cansado, declarou diante da imprensa: durante anos, cometi erros graves. Permiti que a mentira definisse minha história. Hoje, diante de todos, assumo. Clara é minha filha. Um exame antigo foi manipulado. Eu me calo diante da vergonha, mas não diante da verdade. O salão ficou em silêncio. As câmeras piscavam. Maria chorava. Clara, com lágrimas nos olhos, finalmente respirou aliviada. No cartório, Henrique oficializou a paternidade. Ofereceu a Clara o sobrenome Vasconcelos. Gostaria que levasse meu nome, mas quero que seja sua escolha. Clara olhou para Maria, sua mãe, mulher que nunca a abandonou, e respondeu: eu sou Clara Silva, filha de Maria, mas agora, também Vasconcelos, porque essa é a verdade. Assinou: Clara Silva Vasconcelos. 2 raízes, um tronco só. Semanas. Depois, Maria preparou um almoço simples: arroz, feijão, salada e um bolo pequeno. Clara entrou com flores. Rafael apareceu na porta, tímido. Posso entrar? Maria sorriu. A casa é de vocês. Naquela mesa não havia luxo, havia verdade. E era o suficiente para começar de novo. O exame de DNA provou o que o coração já sabia. Mas o que nenhum papel pode medir é a coragem de enfrentar a mentira. Ontem. Não voltou no tempo, mas ao assumir Clara diante do mundo, devolveu-lhe o que tinha sido roubado: um nome, uma história e um lugar no mundo. A mentira pode sustentar uma imagem, mas só a verdade sustenta uma vida. O amor não se compra com heranças, nem se apaga com ameaças. Ele se prova no reconhecimento, no perdão e na coragem de dizer: você é minha filha. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal Vida em Histórias e ative as notificações. Aqui, toda semana,
você vai ouvir novas histórias de amor, superação e verdade, que vão te emocionar e te inspirar. Obrigada por ouvir com o coração. Até a próxima história.